Toda hora eu vou ter que ficar admitindo aqui. Eu tenho um sistema que mudava e que todo mundo que entrasse, ele era admitido. Mas eu não sei onde é. Aí toda hora tem que ir entrando aqui e tem que ir admitindo. Moçada, então vamos lá. Professor, aonde que está ficando as gravações das aulas? Por Tá gentileza. ficando. Tá ficando. Deixa eu lembrar aqui que é tanta disciplina, cara. No portal, pelo menos agronomia no portal, na unidade 1 já tem lá, aparece duas gravações tuas, professor. São essas, exatamente. Agronomia aparece. Então, essa aqui eu vou fazer o quê? Eu vou jogar lá no mesmo lugar, na unidade 1, para todo mundo encontrar, beleza? Beleza, professor, valeu. Olha, porque fica lá na unidade 1, fica muito mais fácil para vocês, tá? Beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação à prova de vocês, não? Tranquilo, né? Não tem dúvida nenhuma em relação a como é que vai ser. Acho que vai ser 10 questões, tá? São questões A dúvida, professor, como é que a gente faria o vista-prova? Como é que seria feito isso? Ou Ela não vai, teria? ela vai ter uma vista-prova depois que só depois que vocês fizerem a entrega do dia 28. Vocês vão ter um prazo até dia 28 para poder fazer, correto? Aí até dia 28, você vai ter que. Você vai. A partir do momento que nós lançarmos a nossa nota, aí vai disponibilizar para vocês. Entendi. Tá? Beleza. Só que é o seguinte, né? A gente não sabe se isso vai funcionar, porque a gente vai testar. Se houver algum problema, a gente vai ter que individualizar a resposta para vocês, tá? Mostrar como é que é, sei lá, dar um jeito. Tudo é Tá? adaptável agora, né? Tudo, não tem, É um não tem mundo outro de jeito, adaptação que a gente vem vivendo. entendeu? É isso aí. Gente, então vamos lá. É o seguinte, eu vou fazer uma leitura primeiro para vocês de um diálogo aberto sobre enzimas e onde a gente parte do raciocínio para a gente tentar entender esse processo aqui, tá? Então, ele vem, aquele caso, é um caso clínico que ela se repete todas as aulas, ela vem se repetindo, tá? E, e, e o, e o tema é o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Só para vocês se situarem, depois a gente entra lá naquela aula de novo. Enquanto isso, eu vou admitindo o pessoal aqui. Então, olha lá. Na seção 2.3 do livro didático de vocês, ele traz um diálogo aberto da seguinte forma. Após cerca de 2 meses ingerindo suplementos alimentares, todos os dias, Thales começou a apresentar inchaço, acne, transpiração excessiva, aceleração de seus batimentos cardíacos e distúrbios gastrointestinais e renais. Aconselhado por sua mãe, Thales procurou um endocrinologista que lhe explicou os efeitos adversos da ingestão de suplementos alimentares sem orientação médica. A pedido do endocrinologista, Thales realizou uma série de exames hematológicos, bioquímicos e endocrinológicos, os quais não apresentam nenhuma alteração significante. Aconselhado pelo médico, o jovem consultou uma nutricionista para atingir seu objetivo de aumentar a massa muscular com saúde e segurança. Após um mês... Onde que tá? Após um mês, seguindo a dieta elaborada pela nutricionista, Thales pôde observar as mudanças em seu corpo. Reduziu seu percentual de gordura de 20% para 14% e aumentou sua massa magra. Entretanto, queixou-se com a médica sobre episódios de diarreia, dores abdominais e inchaço após ingerir o suplemento alimentar, o qual Thales misturava com leite.
a nutricionista suspeitou de intolerância à lactose, que foi posteriormente confirmada por meio de exames. A conduta, então, foi passar a evitar a ingestão de alimentos que continham lactose ou começar a administração de uma substância em cápsulas ou comprimidos mastigáveis. Qual a substância contida nessas cápsulas ou nesses comprimidos indicados pela nutricionista? Qual a função dessa substância? Para compreender a patologia apresentada por Tales e suas consequências, ler o livro didático, dando ênfase no mecanismo de ação e especificidade das enzimas, bem como aos fatores que afetam a atividade enzimática. Então, gente, esse aqui é um quadro clínico inicial. Bom, qual que é o ponto-chave dessa discussão aqui? O ponto-chave dessa discussão é a questão da ingestão de lactose, tá? Ele começou a sentir, após a ingestão, diarreias, náuseas, vômitos, né? Consequentemente, foi detectado, então, que existe aqui uma intolerância à lactose. Bom, e aí? O que isso tem a ver com o que a gente vai ver hoje? Tem tudo a ver. Lactose, eu quero mostrar para vocês o seguinte, quero dizer para vocês o que eu gostaria que vocês marcassem bem o que eu vou falar. Lactose hoje ele é considerado aqui como um substrato. Por que eu estou falando para você, mostrando para você que ele é um substrato? Porque vai ter alguns slides mais na frente que ele trata a enzima mais substrato, dando origem a um outro componente, tá? Então, se você tem uma lactose, que é um componente ativo sem quebra, ou seja, inteiriço, ele vai ser um substrato que vem da sua alimentação. Beleza. Ele fala também aqui no livro didático que a médica, que a nutricionista receitou para ele alguns medicamentos, né? Ou seja, comprimidos ou cápsulas. Com certeza foi adicionado nessas cápsulas, né, e nesses comprimidos, o quê? Uma enzima. Tá? Por que isso? Porque a enzima tem essa função, certo? Ele é um catalisador, ou seja, ele quebra esse substrato, ou seja, essa lactose, transformando-a em outros componentes que o meu organismo vai conseguir absorver. Tá? Então, o que é uma intolerância à lactose? O meu organismo ele não consegue buscar aquele nutriente de capacidade máxima, né, que é uma lactose, é um produto maior, grande, né, e no meu organismo normal, por exemplo, eu tenho uma enzima que faz essa destruição, ele quebra essa lactose, transformando ela em dois produtos diferentes para que o meu organismo possa absorver, tá? Se o paciente tem uma intolerância à glicose, ele não tem essa enzima que vai se ligar a essa lactose, que é um substrato, para poder quebrar esse substrato e formar essas duas substâncias que o meu organismo vai aproveitar. Tá? Então, o estudo inicial é em cima disso. O processo enzimático em cima de um substrato, no caso, a lactose. Mas antes disso, né, aliás, para fechar, para a gente entender um pouquinho esse processo, a gente vai ver algumas definições, enquadramento dessas enzimas em algumas situações. Então, eu vou ler para vocês alguns parágrafos, e em cima desses parágrafos, a gente vai explicando slide por slide, tá? Eu acho que fica muito mais fácil o entendimento dessa forma. Porque se você utilizar o seu livro didático para você fazer um estudo, ele aprofunda muito nas enzimas. Ele vai ver o mecanismo de ação da formação de enzimas, como é que você faz o cálculo para obtenção de substâncias enzimáticas, e nós não vamos aprofundar muito nisso. Nós vamos ver a enzima como um todo, a função dela no meu organismo, que é isso que eu acho mais importante para vocês como profissionais, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui do lado, certo? Um esquemazinho aqui, ó. Né? Esses esquemazinhos aqui, beleza? O que nós temos aqui? Nós temos moléculas ou átomos diferentes. Isso aqui são átomos diferentes, isso aqui são átomos diferentes, tá? O que é uma reação química? Ele fala aqui, numa definição aqui, ó, que
numa reação química ocorre naturalmente de acordo com a teoria das colisões. Teoria das colisões. Poxa, o que é isso? É que, na verdade, esses átomos eles estão soltos no seu organismo e eles acabam se movimentando dentro do seu organismo e tocando um com o outro. Tá? Então, teoria da colisão. Um vai colidir com o outro. Um vai colidindo com o outro. Se eles tiverem afinidades um pelo outro, né, afinidades químicas, vamos dizer assim, né, eles vão se tocar e formar um produto. Tá? E eles vão tocando em outros produtos e vão revertendo esse produto em outros produtos. E isso naturalmente acontece dentro do meu organismo. Então, essa teoria das colisões é nada mais do que isso. Quando você tem aqui, por exemplo, átomos desse tipo, mais átomos desse tipo, tá? Colidindo e formando o quê? Outras substâncias. Olha aqui, quais são outras substâncias? Ó, quando um átomo colide com o outro e tem afinidade, ele começa a produzir substâncias eficazes. Está aqui, né, o termo eficaz, ou seja, eficiente. E tem outras colisões que não formam produto nenhum. Tá? Então, é não eficaz. Por que isso? Porque cada átomo desse aqui, verdinho e desse vermelho, eles têm afinidade um pelo outro, eles têm sítios de ligações. Então, quando eles batem um com o outro, eles se juntam quando ele tem afinidade. E o que acontece? Olha só, ele forma uma substância ou duas substâncias diferentes. Tá? Aqui em cima nós temos uma substância e aqui nós temos outra substância. Então, isso aqui é um efeito da teoria da colisão eficiente, tá? E não eficaz ou não eficiente é quando eles tocam em locais que não se atraem, ou sítios de ligações que não se atraem, e esses produtos se mantêm a mesma coisa do produto inicial, tá? Olha aqui, ó, nós temos aqui o produto inicial, certo? Então, essa aí é a teoria da colisão. Eles vão se tocando e vão se formando. Os que têm afinidade se tocam e formam produtos diferentes, né? E outros se tocam e não faz produto diferente nenhum, tá? E o que nós temos aqui embaixo? Ele fala o seguinte, ó, átomos em estado de agitação colidem entre si e, se houver energia suficiente desprendida da colisão, rearranjam-se formando novas substâncias. Beleza. Foi tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Eles rearranjam para formar produtos diferentes. Nós temos que entender que aqui precisa ter, para ele se rearranjar, ele precisa ter energia, tá? Mas quanto de energia? Nós temos que entender o seguinte, que isso tudo é dosado, tá? A energia que vai ser utilizada para que essa reação aconteça, ela é dosada e específica, tá? Beleza. Nos ambientes primordiais, o que nós vamos ter aqui, ó? O que é essencial para que ocorra essa reação química? Primeiro, descargas elétricas, ou seja, gasto de energia. Nós temos que ter gasto de energia, não tem outra coisa. Para acontecer uma reação, tem que ter gasto de energia. Outra coisa, altas temperaturas. Altas temperaturas faz também com que ocorra essa movimentação química de átomos e essa reação química ela aconteça formando um terceiro produto. Então, professor, eu posso afirmar que quando eu tenho energia e quando eu tenho temperatura aumentada ou altas temperaturas, eu consigo atingir meu objetivo de uma reação química? Exatamente. É assim que acontece uma reação química dentro do organismo ou fora dele, se por acaso algum cientista for fazer, tá? Então, mas é desse jeito que as moléculas ou as reações, elas acontecem. Bom, quando a gente fala em reação química, aí entra um outro item que a gente tem que entender. O que são catalisadores? Ó, o que são catalisadores? Poxa, catalisador, vamos entender aqui primeiro esse processo aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação química, né? Onde eu tenho substâncias diferentes alinhadas aqui, né? Um dessa cor, um dessa cor,
Um dessa cor, que é o níquel, outro dessa cor, chumbo, tá? E outras substâncias que eu não me lembro o nome. Alumínio, se não me engano, tá? Nós temos aqui várias substâncias. Essas substâncias, elas se repetem aqui embaixo, tá? Para cá e para cá. São substâncias diferentes. Cada uma delas é uma substância diferente. E eu tenho um outro composto aqui, tá? Então, eu tenho uma união de compostos, tenho várias substâncias aqui. O que é um catalisador? O que é um catalisador? Catalisador é o seguinte, gente. Eu tenho essas substâncias e todas essas substâncias aqui, ó, todos esses átomos que estão aqui, eles têm a propriedade de se reorganizar, tá? Eles vão se reorganizar e vão montar uma estrutura bem mais complexa e bem mais organizada. Então, professor, quer dizer que um catalisador, uma substância ou um átomo, ou para ele ser considerado catalisador de uma substância, ele tem que ter essas propriedades, né? De se juntar a determinados átomos, modificar essa estrutura, né, de substâncias e organizando elas com os mesmos componentes? Exatamente, tá? Exatamente. Então, quem é um catalisador? Uma enzima pode ser um catalisador? Vocês lembram que eu falei para vocês no início que a lactose não é absorvida e tem que entrar ali uma enzima que pega aquela lactose, modifica a estrutura dela e faça com que ela seja uma outra substância que meu organismo consegue reabsorver? Sim. A enzima, então, ele é um catalisador, tá? Ele consegue fazer a transformação dessa substância, reorganizando ou separando elas em estruturas que meu organismo consegue absorver. Olha só, o que são os catalisadores? Tem uma definição bem clássica aqui embaixo. Estas substâncias atuam como catalisadores e atuam reduzindo a energia necessária para a reorganização da matéria. Poxa, isso é muito importante. Quanto menos energia eu gasto para reestruturar esse composto aqui, né, para mim é melhor, tá? Então, um catalisador ele vai fazer isso, como vocês vão ver no próximo slide. Se eu tenho, sem um catalisador, uma quantidade X de energia gasta, com o catalisador, eu faço essa mesma reação gastando um pouco menos, tá? Então, o catalisador ele vai fazer com que essa reação aconteça da mesma forma, mas com menos gasto de energia. E isso é bom para o meu organismo, tá? Porque ele organiza o funcionamento do meu organismo e eles conseguem, de certa forma, dar respostas, né, ou absorver substâncias que são extremamente essenciais para o meu organismo. Isso aqui vai ficar bem mais claro no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Minto, não é nesse slide, é no outro. É nesse aqui, tá? Mas antes disso, eu vou passar por aqui. Então, vamos lá. A gente falou de catalisadores, então a gente vai... Falei para vocês que uma enzima também é um catalisador. Então, vamos saber o que é uma enzima. Tá? O que nós temos que entender é o seguinte. As reações biológicas, né, elas não podem acontecer sem uma enzima. Primeira coisa. Por quê? Porque é ela que mantém a homeostasia se eu quiser manter o equilíbrio do meu organismo. Certo? É ela que vai fazer com que substâncias que não são reabsorvidas pelo meu organismo, elas sejam quebradas e aí nós temos a substância ideal para que o meu organismo absorva, certo? Então a enzima ela é essencial, tá? Para manter o equilíbrio do meu organismo. Isso é ponto-chave. Beleza. Apresentam também, essas enzimas, elas apresentam também função catalisadora. Acabei de falar para vocês. Ela apresenta função catalisadora de diversas reações no organismo humano, reduzindo a energia, para que as reações aconteçam e retira a aleatoriedade das colisões, ou seja, ela organiza a reação, ela reduz o gasto de energia
e faz com que as colisões entre os átomos eles sejam mais eficientes e não fiquem ali batendo um no outro e construindo a hora que ele quiser. Não, a enzima faz o quê? Pega aquilo lá, organiza ele, né, esses átomos, faz com que eles se aproximem um do outro, especificamente um do outro. O que vai combinar com um vai combinar com o outro. A enzima faz isso, tá? Ele vai aproximar um do outro, gasta pouca energia para que se reorganize essa substância. Então, ele é um mediador, ele é um catalisador de uma reação, tá? Então, se uma reação acontecesse numa velocidade de 100 km por hora, né, se meu organismo tivesse lá todo sem rearranjo nenhum, em desequilíbrio, eu tenho lá reações a 100 km por hora. Isso é uma suposição, tá? Vamos supor que tenha lá átomos batendo a 100 km por hora dentro do meu organismo. O que acontece com uma enzima? Ele vai falar assim, ó, peraí, você está gastando 100 km por hora, vamos baixar essa velocidade aí. Vamos diminuir a energia aí, né? Vamos baixar essa velocidade para 30 km por hora, certo? E esse átomo que estava batendo com o outro a 100 km, ele vai começar a aproximar um do outro a 30 km por hora e vai se encaixar. Então, ele vai regular toda essa reação. Beleza? Posso continuar, moçada? Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. Então, olha só. Como que ele tira essa aleatoriedade das colisões? O que é aleatório? É um bate com um bate com o outro, tá? Então, isso é aleatório, tá? Não tem um direcionamento. Ele faz da seguinte forma, olha só. Ele combina duas substâncias específicas em uma nova substância. Então, se eu tenho duas substâncias, ele combina um com o outro e vai dar uma nova substância. Ele vai fazer o quê? Degradar uma substância específica em duas novas substâncias. É o que acontece aonde? Lá com a lactose, tá? A lactose, ele é transformado em lactase e glucose, tá? Então, a gente vai ver, acho que está no livro de vocês, deixa eu só dar uma olhadinha se tem essa transformação. Só um minutinho. Para eu falar em qual página que vai estar. Não, não vai estar aqui. Foi em outro lugar que eu vi. Ah, sim. Tem sim. Na página 71 do livro didático tem. Aqui tem no slide também, tá? Mas é na página 71, onde você vai ter lá, atenção, ele tem uma lactose, né? São átomos de lactose. Ele sofre a ação de uma enzima e produz a D-galactose e a D-glucose. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, ele entra nessa classificação aqui, ó. Degradar uma substância específica em duas novas substâncias. O que ele faz? A enzima converte uma substância específica em uma nova substância. Exato. Então, são essas três funções iniciais da enzima. O que ela faz com uma, o que ela faz com outra? Qual que é o poder da enzima em si numa reação? Tá? Então, essas três definições traz para vocês a importância dessa enzima dentro do meu organismo, tá? Beleza, a gente vai ver ela, acho que daqui a pouquinho. Beleza. Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês de uma reação química que acontece, que de baixa quantidade de energia, né, para poder fazer a reação, ele vai aproximar um átomo do outro mais organizadamente, né? Então, tem algumas situações que a gente pode ver aqui por esse gráfico aqui, ó. Nós temos um gráfico onde ele traz energia aqui para cima, essa seta para cima, aqui, energia, e nós temos o caminho da reação, que é essa aqui, tá? Uma coisa que eu tenho aqui também é reação sem catalisador, essa enegrecida aqui, tá? Então, essa aqui, a reação sem catalisador, tá? E eu tenho essa aqui, que é uma reação com catalisador. Tá? A reação sem catalisador é sempre essa preta. Aqui, ó. Então, a reação sem catalisador é aqui e a reação com catalisador é aqui.
É isso que ele quer mostrar para vocês, gente. O que que a enzima faz? É uma reação que vai começar aqui, ó, a mesma quantidade de reagente que colocou para um, colocou para o outro, certo? Eu vou só admitir essa pessoa aqui, peraí só um minutinho. Então, se eu tenho o mesmo reagente colocado aqui, tá? É o mesmo reagente colocado aqui. E quando eu não tenho um catalisador, olha a distância que a reação acontece, certo? Se eu colocar uma enzima aqui, ele vai fazer o quê? A mesma reação, só que com gasto menor de energia, porque vai acontecer aqui, tá? Vai acontecer aqui nesse pico aqui, tá? E vai fazer com que a energia gasta nessa transformação é menor do que essa aqui, tá? É tudo que resumi da vez passada, tá? Então eu tenho uma diminuição da ativação de energia gasta quando eu tenho um catalisador em uma reação, tá? E o que é essa energia de ativação? Vamos lá, uma definição. Energia de ativação é a quantidade de energia mínima presente em um sistema de reação químico capaz de dar início a uma reação. Beleza, é uma definição, tá? Ele está dizendo aqui para vocês o que é uma energia de ativação. Só isso, ele quer definir para você, tá? O que essas enzimas, onde elas atuam? Atuam por reduzir a energia de ativação de um sistema químico, acelerando e regulando a proporção. Tudo que eu falei anteriormente. Eu estou só reafirmando para vocês aqui qual é a função dessa enzima nesse processo aqui, tá? Então se eu tenho uma reação acontecendo normalmente aqui, né? E quando eu tenho uma enzima, essa reação acontece no mesmo lugar, só que um tempo de energia menor do que gasto quando não tem esse catalisador, ou não tem essa enzima. Então vamos lá. Olha só, o que é importante aqui? Nós temos aqui uma enzima, tá? Uma enzima. Nós temos aqui um substrato, que vai se ligar à enzima. Tem um substrato, eu que ingeri, tá? Uma enzima aqui com um cofator. Esse cofator pode ser uma outra enzima que vai ativar só ela, tá? Isso aqui é o que vai ser degradado, tá? Esse substrato é o que vai ser degradado. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Ao acelerar uma determinada reação química, a respectiva enzima participa da reação, tá? Então, ao acelerar a reação, essa enzima vai ter uma participação. Participa da reação, porém, ela não é consumida no processo. Então, olha só, gente. Esse substrato aqui, ó, é o que vai ser degradado. A enzima que vai participar da transformação desse substrato, ele só participa da transformação e depois ela sai, tá? Ela não vai ser consumida no processo. Então, para onde que ela vai? Ela fica esperando o quê? Outro substrato que vai entrar no meu organismo e vai sofrer ação. Então, por exemplo, se eu tenho uma enzima cardíaca, essa enzima vai atuar somente no coração. Se eu tenho uma enzima gástrica, essa enzima vai atuar somente no estômago. Tá? Intestinal, cada uma enzima atua em seu lugar específico. Agora vamos pegar esse quadro aqui todo, desculpa, esse quadro aqui todo e vamos jogar no caso inicial que a gente leu em relação à lactose, tá? Então, a partir do momento que eu ingerir medicamento com leite, dentro do leite tem lactose. Essa lactose ela precisa ser quebrada para produzir energia para mim, para ser reaproveitada. Quem que vai pegar essa lactose e vai destruir? É a enzima, tá? Essa enzima vai lá, pega a lactose, engloba a lactose, ela tem todo o seu jeito de englobar a lactose, a gente vai ver no outro slide ali, tá? E quebra essa lactose em produtos que meu organismo vai absorver, certo? A partir do momento que ela quebra essa enzima, ela quebra esse substrato, certo? Ela sai dali pronta para atuar novamente. E esse novo produto é o que o meu organismo vai ocupar, tá?
Então, ela está pronta para vir outra lactose e ele continuar o efeito, certo? Então, a enzima ela faz assim, ela vai lá, busca, quebra, aproveita o que tem que aproveitar, sai dali e está pronta para ser utilizada novamente. Tá? Então, ela não se perde, ela não é degradada, ela fica ali no processo. Isso a gente vai ver no próximo slide ali. Olha só a composição das enzimas. Isso aqui nós vimos na aula passada. Como é que é composto a enzima? De aminoácidos, gente. Ó, um monte de aminoácidos. Ó, aqui um aminoácido ligados por ligação peptídica, né? Ó, o aminoácido. Tudo isso aqui é um aminoácido, tá? Certo? Como a enzima é uma proteína, então nós temos aqui vários aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. É só isso que eu quis dizer, tá? Então essa composição, elas começam aqui a formarem estruturas bem mais organizadas, tá? Olha só, a conformação inicial, ela passa para essa conformação mais organizada, e ela vai passar para essa conformação mais organizada, certo? Então, o meu organismo faz isso. Se ele quer absorver alguma coisa, ele tem que pegar esses aminoácidos, ajeitar o aminoácido. Quem faz isso? Quem faz isso? São os catalisadores, é uma enzima. Ele pega e ajeita e fala assim, não, agora está bonitinho, agora ele pode absorver. Opa, agora está faltando só modificar mais um pouquinho, vamos ajeitar? Vamos ajeitar ali, vamos ajeitar e vamos absorver. Então, é desse jeito que as enzimas atuam e que os catalisadores entram nesse processo, tá bom? Beleza. Olha só essa especificidade enzimática aqui. É isso aqui que está acontecendo, gente. Ó. É isso aqui que acontece lá no seu estômago com a lactose. Tá? O que acontece? Olha, nós temos em verdinho aqui uma enzima. Tá? Isso aqui é uma enzima. E nós temos aqui um substrato. Quem que é o substrato? O substrato que tem aqui é a lactose. Então, quando ela está naquele local, ela chega no meu estômago, quem se liga a ela? Olha só a enzima, tá? Ela se ligou a ela, olha o sítio de ligação dela, ó. É sempre bem ajustado, tá? Quem faz isso? A enzima, ela organiza a ligação para ficar bem unidas, tá? Elas ficam bem unidinhas. A partir do momento que ela uniu, né, ela vai produzir o quê? Uma substância que meu organismo vai fazer o quê? Vai absorver. Então, essa aqui é a enzima, ela continua ativa, né? Ela não quebra, ela não é degradada, ela continua ali, mas aquele substrato que chegou no meu organismo, olha só o que ele virou, duas substâncias diferentes, tá? Ah, beleza, agora meu organismo consegue absorver. Então, aqui, quer dizer que aqui, professor, ele não conseguia absorver? Não. Ele chegou, a enzima se ligou a ela, pegou esse substrato que vem da minha alimentação, transformou em duas substâncias diferentes que meu organismo consegue absorver. Essa é a função, gente, da enzima em qualquer lugar que ela esteja. Tá? Entenderam aí? Tudo bem? Sim, senhor. Tá? Então, eu vou falar aqui do lado somente o que eu já falei. Olha só. Cada enzima atua sobre a única reação química no organismo utilizando um único substrato. Um único. Então, aquele substrato que está lá, propício da prática cardíaca, só usa lá. O que usa no meu estômago, intestino. Então, cada uma enzima ela é específica. As características da cadeia lateral dos aminoácidos são determinadas para o tipo de substrato que se ligará à enzima. Claro, ao lado aqui da cadeia lateral, ele já está dizendo o seguinte, ó, aqui só pode ligar o substrato tal, tá? Então não tem outra forma de fazer. Por isso que ele tem a seletividade de ligação, né? Por isso que eles estão em tecidos diferentes, fazendo funções diferentes. Deve haver, então, um encaixe físico e químico do substrato no sítio ativo da enzima. Ah, professor, então quer dizer que isso aqui é o sítio ativo? Isso aqui é o sítio ativo da enzima. Então, o substrato se liga ao sítio ativo? Exatamente. Tá? Então, se numa prova você encontrar lá onde liga o substrato da enzima, qual o local chama-se sítio ativo. É ali
que o substrato se liga à enzima para poder transformar-se em o quê? Uma outra substância. Aqui é a classificação das enzimas. Olha só. Ela é óxido redutase. Ela pode ser transferase. São enzimas, tá? Diferentes. Hidrolase. Liase. Isomerase. Olha só a classificação das enzimas. Ligase. O que eu falei para vocês? Cada uma dessas enzimas ela é específica para um lugar. E aqui você tem o quê? Tem a comprovação disso. Olha só. Óxido redutase, ele pega o álcool, tá? O etanol desidrogenase, só vai atuar lá. Transferase, na onde que ela atua? Na transaminase, lá no fígado. Hidrolase, vai fazer o quê? A quebra da lipase e da amilase, lá no pâncreas, tá? E assim sucessivamente, olha só, tá? Então você não vê, por exemplo, uma ligase, né, que faz parte da ligação do DNA ligase, fazendo o quê? Uma ligação com etanol desidrogenase aqui em cima. Não, você não vê. Você não vê uma hidrolase fazer uma ligação de transferase. Não. Cada enzima dessa aqui, ela é específica, tá? Então, isso que eu disse para vocês no slide passado, sempre assim. As enzimas, elas são específicas para determinado local. E esse slide aqui, ele traz bem isso, tá? Várias enzimas, vários locais de ação delas. Então, olha só. O que acontece lá? Primeiramente, o que acontece... Ixi, a gente está chegando até agora ainda. Então, vamos lá. O que acontece na reação normal do meu organismo, tá? Vamos olhar aqui, ó. Vamos ter isso aqui como referência, certo? Isso aqui é o que acontece normalmente no meu organismo. O que é isso aqui? Enzima. O que é isso aqui? É o substrato que vem da onde? Da sua alimentação. Enzima mais substrato forma o quê? ES. Tá? Então, a enzima se ligou ao substrato e formou aquela ligação que vocês viram anteriormente. Beleza. Essa enzima mais substrato vai produzir quem? A enzima se mantém, porque ela não é degradada, ela se mantém e produz o quê? Um outro produto. Ou setinha ruim. Tá? Então, ela produz um outro produto, que é o que nós vimos naquele slide passado. Então, isso aqui é o produto que vai ser reabsorvido, tá? Isso aqui se mantém. E ela vai ter, essa enzima aqui, ó, ela vai chegar e vai ser utilizada para uma nova, o quê? Uma nova ligação com outro substrato, tá? Beleza. Então, existem inibidores enzimáticos? Existem inibidores enzimáticos. O que são esses inibidores enzimáticos, gente? Olha só. São substâncias que apresentam papel regulador sobre as atividades enzimáticas, prevenindo o excesso de formação de produto. Ué, professor, mas o que é isso? Pode ser um medicamento? Pode ser outra enzima? O que é isso? Tá? Inibidor enzimático, ele é... Vamos partir para a ideia de ser um medicamento, certo? Eu tenho aqui essa direção aqui sempre ocorrendo, correto? E eu vou utilizar aqui um medicamento para quebrar essa produção aqui, ó, para que esse produto P aqui, ó, não seja formado em grau de excesso, certo? Quem que pode ser esse produto enzimático? É uma substância que vai entrar aqui nessa reação e vai não deixar o substrato ser o quê? Utilizado. Tá? Então, ele entra nessa reação ES aqui e faz com que essa reação não aconteça. É a mesma coisa aqui, ó. Esse inibidor enzimático, ele pode entrar aqui, tá? Nessa formação, ele faz somente a ligação da enzima com o substrato e pronto. Então, o que aconteceu? Eu não tenho
produto. Então, o inibidor enzimático vai fazer com que a reação ele pare aqui ou pare aqui para não ter quem? Produto, tá? Então, é isso que acontece com a reação, beleza? Então, a função do inibidor enzimático é fazer com que essa reação aqui não aconteça e esse produto não seja formado. Quem que faz isso? Vamos lá, um exemplo mais clássico disso. Olha só, o omeprazol. Isso aqui a gente vai citar um omeprazol como inibidor enzimático, certo? O omeprazol é quando você utiliza o omeprazol, quando a sua digestão está ruim, né? Ou você não tem, existe um excesso de substrato no seu estômago, que as suas enzimas elas não conseguem, né? Na verdade, as enzimas elas produzem muito produto, né? Muito produto, ou seja, ela acaba produzindo muito ácido, né? Vamos dizer assim. O que o omeprazol faz? Ele quebra aquela união entre as enzimas e o substrato. Tá? Então, ele é classificado como um inibidor enzimático. Tá? Então, ele inibe a atividade permanente. Tá? Isso é chamado de inibidor enzimático irreversível. Tá? Se é irreversível, a atividade não volta mais a acontecer. Então, ele para por ali. O omeprazol é o medicamento que faz com que essa atividade pare. Tá? Qual outro tipo de inibidor enzimático existe? Esse inibidor reversível. O que esse inibidor reversível faz? Ele faz o quê? Ele é competitivo ou ele é não competitivo? Se ele é competitivo, ele vai competir com alguém, tá? Vai competir com alguém. Aqui, nesse caso, ele vai competir com o substrato, tá? Então, ele compete com o substrato para que não ocorra a produção do produto. O não competitivo, ele não vai fazer, ele não tem semelhança estrutural com o substrato. Muito pelo contrário, onde ele vai ativar? No sítio ativo, alterando a forma da enzima. Então, isso aqui são medicamentos, são substâncias que podem ser criadas, moçada, para poder fazer com que a reação enzimática pare, tá? Se eu tenho uma reação normal, enzima mais substrato, ocorre a união e forma um produto, né? Se eu tenho um inibidor enzimático, se ele é irreversível, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar ali naquele produto, na ligação entre a enzima e o substrato e não deixa ele acontecer. Isso aí, ele para por ali e acabou, tá? Então, por isso que ele é chamado de irreversível. O reversível, não. Ele vai competir. Aí vai depender muito da quantidade que tem. Se eu tenho bastante substrato, se eu não tenho bastante substrato, tá? Então, é um medicamento que ele vai ter que ter ali uma quantidade maior para poder ele competir com aquele sítio de ligação. E os não competitivos, não. Ele vai lá no sítio ativo e modifica a enzima. Então, são vários tipos de ações desses inibidores enzimáticos aqui, tá? Não vamos entrar muito em detalhes em relação à medicação e o que vai fazer o quê, senão vocês vão ficar louquinhos aqui e não vão conseguir dar sequência a esse raciocínio. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esses inibidores enzimáticos, eles vão parar a reação. Ele não vai deixar a reação acontecer para produzir um produto, para produzir uma substância que meu organismo vai absorver. Tá? Então, essa é a função dela, seja reversível ou não. Tá? Tá? Então, beleza. Aqui a gente entra naquele processo que eu falei para vocês. Né? O que está acontecendo com aquele indivíduo? Nós temos aqui a lactose, agora a gente volta lá no início do caso clínico, ó a lactose aqui, certo?
Essa aqui é a fórmula da lactose, para cá, certo? Lactose, são duas estruturas. O que acontece com a lactose? Ele vai fazer o quê? Ele vai ter que sofrer uma reação para ser absorvida. Meu organismo não consegue reabsorver, aliás, meu organismo não consegue absorver a lactose, não consegue. Ele tem que quebrar essa lactose aqui para que o meu organismo consiga absorver. Então, o que ele entra? Olha só, com essa enzima aqui, ó, chamada de lactase. Essa enzima chamada de lactase, ela consegue agregar água junto, certo? Ela consegue agregar água junto e transformar essa lactose aqui em dois produtos diferentes. Olha aqui, ó, esse produto e esse produto. Então, tudo que a gente falou, tá, é o que está acontecendo aqui. Uma lactose vai dar origem a uma D-galactose e a D-glucose. Aí o meu organismo consegue absorver esses dois açúcares, tá? Aí ele consegue absorver essas duas substâncias e utilizar ali para o equilíbrio do meu organismo do dia a dia, certo? Isso normalmente. Beleza, o cara tem agora intolerância à lactose. Se ele tem intolerância à lactose, ele não tem essa enzima aqui, ó. Certo? Ele não tem essa enzima aqui. Se ele não tem essa enzima aqui, ele não consegue pegar a lactose e transformar em duas substâncias que o meu organismo vai poder absorver. Então, o que acontece? Ele fica com isso aqui retido no organismo e começa a provocar o quê? Efeitos colaterais. Tá? Vocês viram a importância da enzima aí, né? Beleza? Tudo bem, moçada? Beleza. Beleza. Tudo certo. Agora tá certo. Agora aqui, ó, quando eu utilizo a água aqui, ó, tá vendo a água sendo utilizada junto com a lactase, tá? Isso aqui, ela pode classificar, né, a enzima em hidrolase, porque tem água. Vamos ver aqui o anterior, aqui, ó, como se classifica. Olha aqui, ó, hidrolase. Deixa eu só apagar aqui que tá feio. Tá? Então, eu tenho aqui, quando tem água participando junto com a enzima, a classificação da enzima, ela é uma enzima chamada de uma enzima hidrolase. Tá? Então, essa é a classificação. Se fosse óxido, teria um outro componente óxido para mostrar que a enzima é óxido redutase. Então, cada uma delas tem uma classificação diferente. Desculpa. Aqui. Aqui é uma coisa interessante, tá? O que é a bactéria KPC? O que é uma KPC? Gente, essa bactéria aqui chama-se Klebsiella pneumoniae carbapenemase. O que é essa Klebsiella? É uma bactéria extremamente resistente de nível hospitalar, que foi há uns 5, 6 anos atrás, na década, né, uns 5, 6 anos atrás, foi o terror dos hospitais, né, do mundo, porque é uma bactéria extremamente agressiva, tá? E ela chamada de, a gente não falava Klebsiella pneumoniae, a gente falava KPC, todos os médicos já sabiam o que era uma KPC, tá? O que ela tem de especial? Essa bactéria, gente, ela tem uma enzima chamada carbapenemase, tá? Olha aqui, ó. Certo? O que essa bactéria que tem essa enzima carbapenemase faz? Ela faz o seguinte, gente. Ela atua sobre o anel beta-lactâmico dos derivados da penicilina, destruindo o medicamento. Então, a penicilina, ele tem um anel beta-lactâmico, né? Na hora que você vai fazer uma penicilina, produzir um medicamento penicilina, que a penicilina é um antibiótico mais utilizado, né, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? Então, ele tem um anel beta-lactâmico ali. Então, a penicilina até hoje é utilizado, ou todos os outros antibióticos que vão sendo produzidos hoje em dia, eles pegam a penicilina como base, tá? Então, esse anel beta-lactâmico aqui, ó, anel beta-lactâmico, geralmente as penicilinas, elas têm
que acontece com essa penicilina quando ela é administrada para um paciente que tem essa bactéria? Não faz efeito, tá? Porque ela tem uma enzima que vai destruir o medicamento antes de ele fazer o efeito. Tá? Então não tinha jeito. Pegou uma bactéria KPC dentro do hospital, você tinha que encontrar um remédio, mandar produzir um antibiótico específico para ela. Tá? Então era terrível, certo? Então o que acontece muitas vezes? O que a gente faz? Mas aí, o paciente ia morrer? Não. O que tinha que ser feito com esse paciente? Nós tínhamos que esperar, na época, né, que fosse feito um outro medicamento que não tinha esse anel beta-lactâmico. Tá? Então, essa bactéria ela só seria destruída se ela tivesse um antibiótico que não tinha esse anel. Tá? Então, tinha que fazer um antibiótico que não tivesse esse anel para que esse antibiótico pudesse destruir a molécula de KPC. Olha só o quanto uma enzima, tá? O quanto uma enzima de uma determinada bactéria pode causar para o ser humano. Sabe lá o que está acontecendo com essa Covid-19 aí, né? Pode ser alguma coisa extremamente resistente que o nosso organismo não está conseguindo reverter a situação. E sabemos que quando o vírus entra no nosso organismo, a primeira coisa que ela produz são alterações de proteínas. Tá? Elas mudam as configurações das proteínas, provocando alterações que às vezes o meu organismo não consegue detectar. Então, a gente não tem ainda uma estrutura, né, de saber o que está acontecendo com essa Covid-19, mas é muito próximo do que está acontecendo aqui. Tá? Então, aqui vocês têm uma curiosidade para poder ter como a importância de uma enzima no dia a dia, ok? Tudo bem aí, gente? Tudo certo. Tudo certo, né? Tá bom. Gente, então, basicamente isso, tá? Nós temos... Nós temos as enzimas, elas são bem características, tá? Ela não tem... Vocês podem utilizar essa aula aqui como referência para vocês estudarem, tá? Sem problema nenhum.